Fala galera, estamos iniciando hoje mais um episódio do Madcast para garotas. E hoje vamos estar falando sobre um tema, ansiedade na vida de uma garota, o que fazer, como lidar, né, como trabalhar com isso. E para estar falando sobre esse tema, tem uma convidada especial, né, Isabela Savuski, que é acadêmica de psicologia da sexta fase e também líder de jovens. E aí, Bela, boa tarde, tudo bem? Paz do Senhor, meninas, paz do Senhor, Andri. Paz do Senhor. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando sobre esse assunto que é muito importante para falar, principalmente no meio das jovens. Isso aí. E já vamos iniciar. Bela, fala um pouquinho, né? O que é ansiedade clinicamente falando, né? Para a gente entender um pouquinho aí. Então, às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Mas ansiedade nada mais é do que uma emoção do nosso corpo, do ser humano. E ela é uma emoção natural. Todo mundo sente ansiedade, né? Crianças, jovens, adolescentes. O que diferencia, muitas vezes, é o grau que você sente essa ansiedade, né? Quantas vezes você sente ela, se ela é crônica, se ela não é. Então, às vezes a gente, né, se pergunta, ansiedade é ruim? Nem sempre. Então, depende. É uma expressão de sentimentos também, né? E também pode ser assim. E aí vem aquela questão, né? Como que você tá sentindo? É algo que te prepara para te se sentir mais confiante, mais confortável? Ou é algo que te paralisa? Desestabiliza. Isso. Então, é uma emoção funcional do nosso corpo. Só que muitas vezes ela acaba sendo, como eu posso dizer, sendo vivenciada de uma forma muito intensa. E aí sim pode ser algo prejudicial na vida do ser humano, né? Então, podemos colocar assim, que a partir do momento que isso tem sido ultrapassado dos nossos limites de uma certa emoção, digamos assim, é algo a começar a se preocupar. Sim, né? Eu vinha pensando hoje no carro, né? Até comentei com a Andri que eu tava bem ansiosa de estar aqui hoje, né? Mas essa minha ansiedade foi mais aquela frio na barriga de estar preparada, assim, né? Pra conseguir falar aquilo que eu quero falar, que eu me comunicar bem. Mas se de repente fosse uma ansiedade que me paralisasse, eu ligasse pra Andri e falasse, Andri, não dá, não vou conseguir. Me travasse, me bloqueasse, me impedisse, né, de viver coisas. Aí sim é um ponto onde a gente começa a ver que não tá certo, né? Sim. Tem alguma coisa errada e precisa ir ver como lidar com isso, né? Então, meninas, olha, fica a dica para vocês. Comecem a se observar diante dos desafios, diante de situações da vida de vocês, seja em qualquer aspecto, né? Comece a se perceber como você tem sentido essas emoções. São emoções, assim, aceitáveis, razoáveis, tipo, como a Bela falou, ai meu Deus, e agora? Emoções leves, digamos assim, mas se começa a te paralisar, te impedir de viver o novo, te impedir de viver, de evoluir, é algo que precisa já começar a se pensar, né? Opa, o que está acontecendo, né? Que gatilho é esse, né, que está querendo ser acionado? E Bela, fala para mim um pouquinho, quais os sinais mais comuns hoje que a gente pode perceber nas garotas, por exemplo, assim, a gente como líder, por exemplo, perceber que tá saindo algo de errado naquela menina, né? Então hoje a gente vai comentar um pouquinho para as líderes também que nos assistem. No geral, assim, para as líderes, né, o que eu falaria é identificar comportamentos que são estranhos, né? Por exemplo, tem aquela jovem lá que gosta muito de cantar, mas aí de repente ela não foi mais nos ensaios, não, né, se disponibilizou mais para fazer isso que ela gostava tanto. Então isso pode ser um indicativo, né, de que ela tá aí passando por um momento difícil, né, e possivelmente pode ser ansiedade. Quando a pessoa deixa de fazer coisas que eram prazerosas para ela, é um indicativo. Isolamento, né, social também é um indicativo. Aquele jovem que participava de tudo, muito ativo,
e agora não foi mais, né? Não tá mais indo, pode ser um indicativo também. Então tá, assim, atento a esses detalhes é importante. Beleza. Outra coisa que eu queria te perguntar. Hoje em dia, a gente já passou por essa fase, né? Mas como jovem, ali, adolescente, saindo da adolescência, indo para a juventude, né? Essas mudanças que acontecem na nossa vida, tanto hormonais, né? Aspectos, né? As meninas acabam mudando. E hoje a gente vê uma sociedade impondo padrões, né? Cobrando, né? De uma forma silenciosa, mas que vem sinalizando, botando essa pressão nas meninas, né? De como ser, como elas devem se portar, como elas devem comunicar para ser aceita. E muitas meninas, algumas conseguem até se encaixar, se ajustar, né? Por causa dessa influência, mas outras não conseguem, né? E acaba às vezes não se aceitando, né? Se reprimindo, se isolando, né? O que você diria isso, né? Para uma menina cristã, né? Sobre ela não precisar, né? Se enquadrar nisso, né? Para ela cuidar das emoções dela, né? Perceber o ambiente, né? Que ela está também, né? Sim. Eu vejo que isso é muito da mulher, né? A gente quer, às vezes, dar conta de tudo, ser aceita, né? Ser uma boa filha, ser uma boa lideranda, né? Ser uma pessoa, assim, bem vista pela sociedade. Só que nesse equilibrar dos pratos, muitas vezes a gente não consegue, Não né? consegue. E essa é uma realidade que eu acho que precisa estar ciente, né, para as meninas. Você, muitas vezes, não vai dar conta. E aí, como você vai lidar com isso, né? É importante a gente olhar para dentro de nós e sentir os nossos limites. Até aqui eu consigo, mas para além disso eu não consigo. E aí tem até uma passagem, né, que em 1 Coríntios, se não me falha a memória, que fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Verdade. Então, muitas vezes a gente quer se encaixar em muitos padrões e quer ser perfeita, quando na verdade é o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, reconhecer isso é importante. Nós não somos mulheres maravilhas e nem seremos, né, nem Verdade. É importante a gente ter essa consciência de que não vai dar certo, né? Se você quer muito ser perfeita, ser aceita por todos, sinto muito. Não existe. Vai ser difícil. E Cristo, como você falou, Cristo se aperfeiçoou em nós. E quando Deus nos criou, Deus não errou. Deus não fez com nada faltando. Deus fez a gente da maneira, da forma como realmente Ele gostaria que a gente fosse. Precisamos se evoluir, amadurecer, enfrentar desafios, mas nós nunca vamos se encaixar na forma que é de uma outra pessoa. Sim. Né? E quando a gente tem essa convicção de identidade, eu acredito nisso, essa convicção que tem que vir do Senhor, né, no Espírito, né, essa afirmação que vem de Deus, né, de quem nós somos, né, de nos amarmos, né, porque a gente precisa se amar para poder amar o outro. Sim. Né? Então, quando a gente fica sem referência de identidade, a gente fica tentando ser outras pessoas, se encaixar para agradar os outros, e não é isso, né? E quando a gente acaba se moldando a uma forma que não é nossa, isso nos sufoca, né? Isso transborda. Sim. Né? Se você colocar uma massa de pão que está prestes a crescer, se for menor que aquilo que ela pode ali suportar, aquela massa ela vai transbordar, porque ela ainda vai crescer. Sim. Né? Então ela não vai dar certo para ela. E Deus, Ele nos chamou para sermos autênticas, né? E existe uma coisa tão linda em ser quem você é. Claro que o Senhor nos molda a todo instante, né? Nos transforma, mas ficar querendo, né, se encaixar nas caixinhas que o mundo nos propõe, né, que às vezes a gente quer, né, não é nem um pouco saudável. Isso aí, meninas. Firme aí, ó, procure em Deus autenticidade, graça do céu, né? Procure em Deus a tua essência, se ainda você não encontrou, mas eu tenho certeza que já tá dentro de você aí, né? Basta você sentir, fechar os olhos aí, pedir direcionamento do céu para tua vida. E o meio que a gente tá hoje em dia também, Bela, é muita comunicação. Bastante. Né? Muita informação que acabam alimentando ainda mais, né? Quando a gente tem essa fraqueza, quando a gente tem essa identidade que ainda não foi formada.
né? E isso acaba gerando em nós uma insatisfação, não é mesmo? Que não nos sentimos suficientes para suprir o padrão que está sendo colocado hoje através da internet, através de um influenciador, né? Então a gente acredita que, né, a gente tem que buscar pessoas certas como referência, né? Buscar referência não é se tornar igual àquela pessoa. Buscar referência é pegar alguns exemplos e dizer, nossa, que legal, olha que legal isso que essa pessoa faz, né? Então, isso é buscar referências, né? E, Bela, existe alguma forma saudável de consumir essa comunicação toda, esse excesso todo que a gente tem se alimentado, mas de uma forma mais saudável, né? Procurar talvez o quê? Selecionar melhor? O que você diria hoje para as meninas? Eu acho que a gente fala muito, né, na igreja sobre propósitos, né? Então, quais são os propósitos que você tem assistindo quais tipos de conteúdo, né? Então, por que você segue tal pessoa? Ela é uma pessoa importante, que te inspira, que te leva a ser melhor, ou ela te leva à comparação? Então, acho que muito pensar sobre isso, né? Qual que é o propósito de consumir aquilo que eu estou consumindo? E a realidade é que hoje as redes sociais, elas tomam grande parte da nossa vida. E as pessoas, elas escolhem recortes das suas vidas para colocar na internet. Verdade. E nem tudo é verdade, né? Nem tudo é a vida real que acontece, porque ela acontece fora das telas, né? Então, entender isso, de que aquilo que está sendo mostrado nem sempre é 100% a verdade, e pensar, qual que é o propósito disso, né? Que eu estou consumindo, estou assistindo. É bom, não é? Glorifica a Deus? Como eu fico depois de assistir? Como você fica depois de assistir? Que tipo de reação, emoção, sentimento tem quando você consome aquele tipo de conteúdo, né? Então, tem agregado valores ou tem me destruído? Sim. Tem me tornado olhar para mim mesma e pensar assim, poxa, eu não sou nada, eu não tenho nada, né? Tem me frustrado? Sim. Né? Que é o que acontece muitas vezes, né? Essa busca em querer ter a vida que o outro tem, mas na verdade nem sabe o que o outro tá passando, né? Porque ninguém vai postar coisa ruim na internet, né, gente? A gente vai postar sempre coisa boa, ninguém vai postar foto feia na internet, ninguém vai postar perrengue, né? Apesar de que hoje os perrengues também já estão virando atrativos, né? Mas enfim. E já chegou alguma época da igreja que a gente já escutou pessoas falar sobre que a gente não pode ter ansiedade, que a gente não pode ter depressão, né? E como lidar com essas críticas que ainda existem, né? Claro, hoje a grande maioria das pessoas já tem algo, isso já mudou, já virou a chave. Mas talvez ela vai se deparar com alguém, essa menina, né, que hoje está passando por ansiedade ou se encontra depressiva em casa, vai encontrar alguém e diz, depressão não é de Deus, vai orar, ansiedade não é de Deus. Né? Como separar isso, como viver, lidar com isso, com as pessoas e até com os nossos próprios ensinos que nos inculcado isso, né? Desde pequena, às vezes a gente escutou isso, foi plantado dentro de nós. Até para nós hoje, que se passar por uma ansiedade, uma depressão, a gente pensa, mas como eu tô sentindo isso se eu sou crente? Como eu tô sentindo isso se eu sou de Deus, se eu tenho um trabalho na igreja, né? Eu vejo, até converso muito com as minhas jovens e falo, quando Adão e Eva caíram, o pecado corrompeu o ser humano. E não foi só o corpo físico, também a saúde mental foi corrompida. Então, o ideal não seria que sofrêssemos, né, essas dores, né, na nossa mente, esses transtornos, mas acontece. Então, assim, a gente entende que o ser humano é corpo, alma e espírito. Então, o corpo sofre, a nossa mente sofre, e não é Satanás que tá ali, né, meu Deus, ali às vezes é tudo culpa de Satanás, mas não é, gente, assim, a nossa saúde mental, ela precisa estar sendo cuidada, assim como a nossa saúde espiritual, assim como a nossa saúde física. Então, se hoje, né, você pensa que ansiedade, depressão não é falta de Deus, não é. Fique tranquila que não é. São coisas do nosso corpo, são sinais que o nosso corpo está dando de que tem alguma coisa errada. Às vezes é o corpo pedindo ajuda, às vezes é a mente, o seu emocional pedindo ajuda. E cuidar da nossa saúde mental também é uma forma de glorificar a Deus. Verdade. Quando a gente
busca essa ajuda, né, a gente também está glorificando a Sim. Deus, porque a gente está cuidando do nosso corpo. Sim. Então, não é falta de Deus. Às vezes a gente tem essa sensação porque quando a gente está em sofrimento, às vezes a gente se afasta de Deus. Mas não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Verdade. Por estarmos em sofrimento. Sim. É interessante a gente pensar nisso. Muitas vezes existe sim esse tabu ainda, né, nas igrejas. Sim. Mas meninas, procurem sempre, como a Bela falou, procurem sempre ajuda em Cristo. E se você vê que você precisa de algo a mais, procure sim uma terapeuta, procure alguém, né, que vai conseguir te ajudar a lidar com as suas emoções, né? Vai estudar você, vai te direcionar, vai te escutar, vai ter um conselho, né, que vai te ajudar a lidar com aqueles gatilhos, sabe como se regular novamente, porque isso é muito importante, né? Não vamos sair assim sem direcionamento, não vamos sair pensando que estamos sozinhas, que é o fim do mundo. Não, gente, são fases, às vezes são excessos da rotina, né, sobrecargas, né, que você vem aí se acumulando e chega uma hora, realmente, o corpo ele começa, ele não é o espiritual, é o corpo mesmo, pedindo socorro, pedindo ajuda, que não tá mais suportando, né, nós somos limitados, né, então, assim, a nossa limitação, ela precisa ser cuidada e também ser tratada. É interessante a gente pensar nisso, né, porque às vezes, nesses momentos, a gente acha que é só comigo que tá acontecendo, né, isso. Mas, na verdade, não. Quantas pessoas já passaram por isso? Até nos escritos bíblicos, né, a gente tem relatos de pessoas que passaram por sofrimentos, né, tão grandes. O próprio Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, né, que escreveu ali as suas dores, os seus dilemas. Então, assim, não é algo exclusivamente seu, né? Fique calma, respire fundo, procure ajuda. E assim, a nossa vida é feita de estações, né? Eu sempre digo. O verão acaba, o inverno chega. Mas assim como o verão acaba, o inverno também. Então, vai mudando, vai acontecendo. São ciclos que começam, que se encerram. E a gente, né, persevera em Cristo sempre. Em Cristo, com o direcionamento de Deus, né? Vigiando em todo o tempo, né? Buscando ajuda. E é muito incrível. Por exemplo, eu já passei por crises de ansiedade. Não é legal. É aquela palpitação, aquela falta de ar, falta de ar, aquela necessidade de um socorro. Mas sim, eu já busquei ajuda, já fui para terapia, precisei ir para medicação, em algum momento depois fiz o desmame. Então, assim, hoje eu estou bem, graças a Deus. E hoje, quando eu percebo que eu vou desregular numa situação, eu já começo assim, o corpo precisa parar aqui, calma aí, Andreline, realmente não vai dar conta, não dá tudo para mim, e eu vou, voltando à normalidade de novo. Então, assim, me ajudou a amadurecer. Se talvez eu não tivesse buscado ajuda, né? Tanto espiritual quanto a ajuda da medicina, hoje eu ainda estaria, talvez, tratando essa ansiedade de uma maneira mais severa, porque evolui muito, né? Então, assim, evolui às vezes até rapidamente, dependendo da pessoa, da situação, se não é tratada. Então, vai lá, corta o mal pela raiz, resolve isso, não dá continuidade, procura ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, né? E depois aí no final fica aí um testemunho de restauração, né? De uma saúde mental curada, né? De uma saúde mental amadurecida, né? E você vai servir aí de bênção, com certeza, para uma outra menina que vai chegar diante de você com a mesma situação. Aí você vai poder dizer assim, opa, peraí, já passei por isso, eu sei como é que é, vamos por esse caminho, vai dar certo. Porque é tão bom. É difícil quando a gente passa dificuldade, mas quando a gente vence aquela dificuldade e tem uma história para contar dela, é muito mais forte esse testemunho e é muito mais curador. Sim. Né? Porque até a pessoa que vai estar te ouvindo dizer, se ela passou por isso, eu também posso passar, ela me entende, ela sabe, né? Algo assim mais verdadeiro. E aí, Bela, o que você teria para falar do nosso podcast? Dizer para as meninas aí de casa, né, sobre essa ansiedade e o que elas, resumindo uma palavra, uma frase para elas? Eu vou repetir uma frase que eu já falei,
mas que eu acho que é a chave, assim, disso tudo, né? Cuidar da saúde mental também é uma forma de glorificar a Deus. Verdade. Então, às vezes a gente busca glorificar a Deus em outras áreas e a gente acaba negligenciando a nossa saúde mental. Mas precisa ser um todo, né? Glorificar a Deus em tudo. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, procure ajuda da sua líder, conversa com ela vai ter um direcionamento espiritual para te dar, para te ajudar. E se ainda assim você sentir que não foi o suficiente, que você ainda está em sofrimento, procure ajuda de um profissional. É extremamente necessário para a sua melhora física, sua melhora como um todo. É isso. É isso aí, meninas. Muito obrigada, Bela, pela participação. Foi muito bom, né? Mais um episódio do nosso Mindcast. E eu peço que você envie, né, garota, para uma amiga, né, que esteja passando por uma situação parecida, né, que você veja assim, nossa, ela tem essa necessidade de ouvir, ela precisa ouvir hoje sobre esse tema. Envie para ela, abençoe a vida de alguém, né? E faça parte desse projeto junto com a gente, viu? Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.